Muito bem, esse é nosso segundo exemplo e nós continuamos com a tese sobre o grande poder da linguagem de PHP. Nós vamos continuar mostrando sua simplicidade, sua facilidade e seu código super enxuto, além do alto desempenho. Então vamos lá. Nesse exemplo 2, agora é o exemplo de uma página formulário chamando uma página PHP. Então aqui a gente já passa a ter um princípio da codificação front-end em back-end, já que a estrutura dessa pequena programação vai ter dois arquivos PHP. E a passagem de dados vai ser novamente via POST. Então vamos pegar bem aqui, preencher o formulário, preencher meu CPF, vamos escolher um outro bairro, não vamos marcar o item casado. E vamos acionar o botão cadastrar. Perceba, as informações do formulário anterior são, como eu não marquei aqui casado, ele não trouxe nada. O bairro já é diferente, Coab, e as outras informações são idênticas do exemplo anterior. Olha a diferença. O arquivo chamado foi o codificação report. E o arquivo original que chamou esse chamava-se codificação form. Vamos novamente voltar para ele. Está aqui, ó, codificação form. Chamando, vamos botar aqui outro bairro. Vamos botar aqui um complemento. O nome do arquivo é form e o próximo vai ser codificação report. Os dados aqui já são diferentes. Então, vamos perceber a diferença dessa implementação. Temos bem aqui o arquivo codificação form. Ele é exatamente o conteúdo do arquivo anterior, só que apenas uma parte dele. E o formulário aqui, que usa o método POST, aponta para o arquivo codificação report e não aponta para ele mesmo, como era nesse exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui nós tínhamos no mesmo arquivo codificação PHP e o desenho do formulário e a ação do action. O action do form chamava o próprio arquivo. Já nesse nosso exemplo, que é o princípio já da codificação front-end e back-end, nós temos separado um arquivo só de formulário, desenho de tela, e ele vai chamar quem? Codificação report. Vamos abrir esse arquivo chamado codificação report. Temos aqui o arquivo codificação report. Exatamente corresponde àquela parte inicial do arquivo mostrado no primeiro vídeo. Então nós temos aqui somente as operações PHP, as codificações PHP, nada mais que isso. E aí vem uma pergunta: qual a importância de se separar o código? Nós temos um codificação underline form e um codificação underline report. Como eu disse, isso é o princípio da programação front-end e back-end. Então tem vários benefícios. Primeiro, que os arquivos ficam muito mais simples, né? Embora esse exemplo aqui seja minúsculo, mas existe, vocês verão no futuro, ou vocês desenvolverão interfaces riquíssimas. E esse arquivo form vai ficar realmente bem maior do que isso. Imagina se você pega e mistura nesse arquivo form também a recepção de dados e o processamento de dados para uma futura inserção no banco de dados. Então o arquivo vai ficar extremamente pesado, a codificação vai ficar extremamente complexa e vai trazer problemas como dificuldade de um outro programador assumir a manutenção desse código. Você vai gerar complexidade ao código. Mas o principal argumento
não é nem esse. A maior vantagem de se você distribuir os códigos é poder trabalhar com duas equipes ao mesmo tempo. Então, quando você tem um arquivo form, você delega essa atividade mais voltada para o web designer, para o especialista em interface, não necessariamente o web designer, pode ser um especialista em interface, para produzir as telas. Vamos dizer, para desenhar. Quando eu digo desenhar as telas, é no sentido de implementar as telas. Enquanto que o outro arquivo, mais voltado ao código em si, de inserção de dados no banco de dados, pode ser delegado para outras equipes de desenvolvedores com maior experiência em PHP, qualquer que seja a linguagem, que esteja voltada para persistência de dados. Então você consegue realmente segregar o código e trabalhar em várias frentes.